Terceiro volume da obra. A propaganda racional de porta em porta. E quem não cumprir com este dever está se prejudicando. Estão perdendo o mérito para serem contemplados de tudo o que precisam. O que estão em falta grave e muito gravíssima. Então, é o dever de todos fazer a propaganda da imunização racional, que é o que todos estão à procura, há muito. É a definição do seu ser, e a definição do mundo, e a definição de tudo que existe neste mundo. É a definição de onde vieram, de onde veio isto tudo, de onde se formou este mundo, de onde vieram esses feitos todos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, e para onde tudo isto vai, que tudo se transforma. E por isso, hoje é novo, amanhã é velho. Hoje presta, amanhã não. A fruta hoje é verde, amanhã é madura, e depois é podre, e depois se transforma naquilo que era, nada. E assim é tudo. Então, está aí o conhecimento de toda a formação deste tudo aparente, que é o mundo, que se transformará para seu estado natural, com o tempo, como tudo se transforma, e por isso tudo se acaba. E é isto que todos estão à procura, de saber o porquê de seu ser, e do porquê do mundo, e do porquê de todos os seres. Todos no mundo, na ânsia, agonizando à procura deste saber, à procura deste conhecimento, à procura da imunização racional. E vocês deixam de cumprir com o maior dever do mundo, que é fazer a propaganda de sua salvação e dos demais, e do seu próximo, para perder tempo com futilidades, leviandades, fantasias, ilusões, conversas fiadas, que não resolvem nada, que só piora a todos. Seja útil a si mesmo e útil a seu próximo. Trate de fazer a propaganda, cumprir com o dever. E assim está aí no mundo o que todos vêm procurando há muito e o que não sabem aonde está. E quem sabe tem que levar o conhecimento a quem não sabe e não conhece. Tem que sair de casa, ir de porta em porta, de casa em casa, de conhecidos e desconhecidos. Este é o dever, cada qual dentro de suas possibilidades de fazer propaganda. Não é dentro de casa, perdendo o tempo, que vai se fazer propaganda. É saindo para a rua, de público. É o bem que todos procuram. É a felicidade que todos procuram. Aí está ela, a imunização racional. Esses, assim, egoístas, não se imunizam nunca, porque não cumprem com o dever de salvar os outros, não cumprem com o dever de salvar o seu próximo e fazer a propaganda. Esses, assim, caem em falta grave, não são dignos da imunização racional, não são dignos da luz racional, porque estão em falta grave. Quem está em falta grave perde o mérito. Então, sabem que todos no mundo estão à procura da imunização racional há muito, e que todos precisam, e que todos necessitam. O que estão fazendo que não levam o conhecimento a que o mundo todo está precisando?
Então, é dever de todos fazer a propaganda do que todos no mundo estão precisando, da imunização racional. O dever de fazer propaganda é um dever que está acima de tudo, porque a salvação de todos é uma coisa que está acima de tudo. E o dever de fazer propaganda está acima de tudo. Então, vai ficar em falta com o dever? Só mesmo a pessoa que diz que entende o que é a imunização racional. Diz que entende, mas não está entendendo nada. E por isso, não cumpre com o dever como deve. Vai perder tempo com futilidades, com leviandades, com coisas que somente prejudicam, com ilusões, com asneiras, coisas que não trazem resultados de espécie alguma. Passeios desnecessários, conversas fiadas sem proveito algum. E estes, assim, ainda têm coragem de dizer que sabem o que é imunização racional. Ainda diz que está cumprindo com o dever. Está cumprindo com o dever muito vagamente. Está deixando o dever para as horas vagas, pois esses, assim, nunca se imunizarão, por estarem em falta gravíssima. Tornam a voltar aqui nesta lama para sofrer, para não ser mal para si e mal para os outros. Diz que faz a propaganda, mas faz de que forma? Muito vagamente, quando não tem mais o que fazer. Já enjoou de tudo, já esgotou de tudo. Então, é que vai conversar sobre o que é imunização racional. Esses, assim, não podem ser ajudados como pensam, como querem e como precisam. Estão necessitados de serem ajudados pela força mais poderosa do mundo, para resolver cada qual a sua situação, e deixando de cumprir com o maior dever do mundo, que é fazer propaganda da imunização racional. Estão brincando com a verdade das verdades. Estão brincando com o que é de mais importante que está no mundo, a imunização racional. E assim, é o dever de todos fazer propaganda do que todos há muito vêm procurando, o que todos há muito estão necessitando, o que todos há muito estão precisando. Deixar de se preocupar com a felicidade verdadeira de todos no mundo, a salvação verdadeira de todos no mundo, o bem de todos no mundo, para se elevar e melhorar em tudo, e não tem tempo. O tempo é pouco para as coisas levianas, para as coisas da matéria, para as ilusões, para as fantasias, para os passeios, para coisas que só prejudicam a pessoa. São muito confusos ainda. Estão confusos. É preciso conhecer o que é a imunização racional e sentir o que é a imunização racional. Tem pessoas que não são sérias nem consigo mesmas e, por isso, não dão importância àquilo que é de mais importância que existe no mundo, a coisas sérias como a imunização racional. Para futilidades tem tempo de sobra. Para a causa de maior importância que existe no mundo, não tem tempo. Levar o maior tesouro da humanidade ao conhecimento de todos, a imunização racional. É o que todos estão procurando, é o que todos estão precisando para banir o sofrimento de todos, para salvar todos. E o que é preciso? A propaganda dia e noite, a persistência na propaganda. Estão fazendo o quê? Uma vaga propaganda.
não estão fazendo, não estão agindo como deviam agir, não estão procedendo como deviam de proceder. Resultado, ficam aí sofrendo, penando, não chegam a se imunizar por falta do cumprimento deste dever, o dever de fazer propaganda da imunização racional. Levar o conhecimento a todos do que todos estão precisando no mundo. O que acontece? Morrem e tornam a nascer aí nesta lama, para sofrerem mais e muito mais do que já têm sofrido aqui nesta vida. Por não cumprir o maior dever do mundo, o dever de fazer propaganda da imunização racional. Propaganda é propaganda mesmo, não é o que estão fazendo. O que estão fazendo? Uma propaganda muito fraquinha, uma propaganda de nada. Trabalhem para serem beneficiados. Plantem o bem para colher o bem muito maior ainda. Chega de tanta bobagem, de tanta asneira, de tanta maluquice, de tanta tolice nesta lama que é matéria, que o proveito não é nenhum. É ilusão e nada mais. Depois de ter um tesouro deste nas mãos, viver como bobo. Chega agora, no século XX, o maior acontecimento de todos os tempos, desde que existe o mundo, a imunização racional. A descoberta mais importante do universo, a descoberta do mundo dos animais racionais, do mundo de origem, do porquê que eram animais racionais, a maior descoberta de todos os tempos, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional, o mundo que deu consequência a todo esse catastrófico mundo encantado, que não podia passar disto, porque não deixa de ser uma catástrofe, um encanto pavoroso. Uma catástrofe por só estarem sendo cozidos pelo fogo, pelo sol. Fogo de dia, fogo de noite. Não podia deixar de ser uma catástrofe. O mundo que todos estão aí vivendo sem saber por quê nem para quê. O mundo que todos ignoram a sua origem, o porquê de sua formação. E por isso, ninguém sabia descrever o porquê do mundo, o porquê de tudo e o porquê de todos. Vivendo aí no mundo que ignorava o porquê da existência dele, e ignoravam o porquê de suas existências, ou de sua existência. Viviam aí, igualmente como um barco sem rumo, perdido em alto do oceano, sem saberem a que rumo tomarem, para que vivessem certos e tudo desse certo. Então, tinham que forçosamente levar a vida desse jeito, até o fim da existência. E hoje, felicíssimos por saberem o porquê de tudo isto e o princípio de tudo isto, o fim de tudo isto, até que, enfim, chegou o que muitos não esperavam, a definição do mundo e a definição do seu ser. Todos queriam esta justificação, mas aí no encanto nunca puderam encontrar. Todos queriam, todos procuravam meios e modos de acertar aí dentro desse desacerto, mas nunca puderam acertar, por tudo ser aparência só. Está certo hoje e amanhã não está. Está certo hoje e amanhã se acaba, e acabou-se o certo. Então, sempre todos à procura do certo,
e sempre por encontrar o certo. Então aí o desespero de muitos, a agonia de muitos, vindo o desânimo, o descontentamento de viver uma vida só para sofrer. Só para encontrar coisas desagradáveis pela frente, porque coisas desagradáveis não passavam de aparências ou de momentos transitórios. Então diziam: esta é uma vida de tumultos e multiplicações dos mesmos. Por isso, tudo se modifica e se transforma. Hoje é pequeno, amanhã grande. E assim, uma vida irregular, um desequilíbrio que ninguém sabia o porquê, mas tinham que levar a vida a si mesmo, porque não conheciam o certo. E por não conhecerem o certo, tinham que desacertar sempre. Tinham que viver procurando o certo sempre. Por isso, hoje está certo assim. Já amanhã não está. Hoje está bom assim. Já amanhã não está. Hoje está perfeito. Amanhã não está. Porque tudo se modificando sempre. Tudo se transformando sempre. Tudo degenerando sempre. E tudo se acabando sempre. Se fosse certo, tudo seria eterno. E assim, essas aparências todas embromaram todos de uma tal maneira que acabaram ficando cegos com a matéria, que botou todos, compreendidos hoje, descompreendidos amanhã. Hoje estão se entendendo, amanhã desentendidos, vivendo uma vida falsa e de falsas realidades. Por isso, tudo se acaba e tudo se destrói por si mesmo. E não compreendiam o porquê que a vida era assim. Sempre foi assim, por desconhecerem o verdadeiro certo, por desconhecerem o verdadeiro natural, por desconhecerem a verdadeira origem, considerando a vida um pedaço do nada, que acaba em nada. Um tudo que se desfaz em nada, que por si mesmo se destrói. Um tudo de quem vegeta e não sabe por que vegeta. E um tudo que é de matéria, é de lama, e não sabiam por que é de matéria, e não sabem por que é de lama. E assim, vivendo confusamente contra si mesmo e dizendo que a vida é ingrata. A vida nos traz tanta desilusão que acabamos sempre desiludidos até de viver, por conhecer a nulidade deste tudo subserviente, esse tudo que serve, mas não serve. Esse tudo que é bom, mas não é bom. Esse tudo de ilusão de todas as formas, de todos os feitios, e de todas as maneiras e de todos os jeitos. Então, a vida foi considerada como um pedaço do nada, que ignoravam até hoje o porquê do nada e o porquê da vida. E hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê do mundo ser assim, o porquê de todos serem assim, o porquê que nasceram dessa bicheira, o porquê desta bicheira, que é este encanto. Nunca ninguém pôde descobrir o porquê que eram bichos, o porquê que este mundo se transformou em bicheira. Bichos de todas as espécies, de todas as maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. O porquê ninguém nunca soube, nem podia saber dar uma explicação definida do porquê disto, do porquê desta natureza assim, do porquê todos serem assim, viverem aí desta maneira horrivelmente,
como animais racionais, como bichos racionais, vivendo desta maneira, vivendo desconhecidos completamente do seu ser. Desconhecidos do porquê aí estão vivendo neste mundo, desconhecidos do porquê deste mundo. Enfim, uma vida de perdidos, perdidos por não darem definição do seu ser, não darem definição do mundo, aí perdidos, falando que nem papagaios. Enfim, uma vida que a pessoa tinha de certas horas ficar mesmo desanimada de viver, por não saber o porquê está aí vivendo, e nem para que está aí vivendo, nem porque veio parar aqui. Todos ignorando a origem do seu ser, todos ignorando a origem do mundo, todos ignorando a origem de todos os feitos que existem no mundo. Enfim, todos vivendo neste desespero, porque quem vive perdido num lugar que não conhece, não sabe por que está perdido, tem que viver agonizando, tem que viver em desespero, tem que viver sofrendo, por não saber o porquê está aí nestas condições. Todos sofrendo deste jeito, sem saber porquê, vivendo, agonizando a vida toda, por desconhecer a sua verdadeira origem, por desconhecer o seu verdadeiro natural, e achando muitas vezes que este natural não podia ser o verdadeiro natural. Natural que ninguém podia se conformar com ele, natural de sofrimento. Então, via logo que isto estava irregular. Não podia ser, por ninguém se conformar com este natural, por ninguém se conformar com o sofrimento, nem se conformar com a morte. Daí os tormentos da vida de todos, uns se desesperando, um desânimo sobre todos, pairando sobre todos, quando a pessoa começa a pensar o que a vida é. Vivendo todos nervosos, todos desequilibrados, mal-humorados, geniosos, uma espécie de que estão vivendo empurrados, vivendo porque têm vida, se aborrecendo por tudo, se contrariando por tudo, sentindo uma coisa, aparentando outra. Enfim, uma vida de sonhos, traídos pelas ilusões, procurando se distrair para esquecer um pouco a luta da vida. E assim, vivendo embrulhados neste monturo de lama, que é a matéria, e dizendo: lutas perdidas, sacrifícios em vão. Vamos todos daqui a um pouquinho para debaixo do chão. O que adianta tanta guerra, tanta luta? Para nada, se tudo se acaba. Endireitar o quê? Resolver o quê? Só sofrimento é o que se vê. Uma vida de longos enfeites, que se julgam o que não são, por viver iludidos por ela. Mais um pouquinho desiludido e acabou-se a vida. O que adiantou tanto sacrifício, tanta luta para acabar em nada? Morre, fica tudo aí. Guerreiros vencidos pelo sofrimento e pela morte. Vão lutar desta maneira, sacrifícios perdidos, sem recompensa alguma, porque aí não temos nada. Nem a própria vida é nossa. Nós não temos nada. Por que vamos lutar pelo nada? Por que vamos lutar por aquilo que não é nosso? Aqui não temos nada, nem a vida é nossa. Tudo se perde, tudo se acaba. Estamos aqui perdendo tempo, embriagados e obsedados pelas ilusões que tornou a vida em pandemônios para nós mesmos,
para viver à custa de lutas tremendas, de sacrifícios sem recompensa, para daqui a um pouquinho fechar os olhos. A recompensa das lutas fica tudo aí, com sacrifícios sem recompensa, luta sem recompensa. Porque quem luta pelo nada não sabe o que está fazendo. Então, vai lutar pelo nada? O que vale o nada? Nada. Quem luta pelo nada está enganando a si mesmo, está traindo a si mesmo. É um tempo perdido. Portanto, veja como ficaram dominados pela ilusão, dominados pelas fantasias, embriagados por tudo isso, e ficaram cegos de uma tal maneira que estão vivendo contra a si mesmo, e por isso o sofrimento se multiplica. Ambição para quê? Ganância para quê? Inveja para quê? Traição para quê? Egoísmo para quê? Tudo isto feito do nada, que valor tem? Nenhum. Então, para viver desta maneira, sofrendo a vida inteira, para depois morrer e ficar tudo aí. E assim, eu dou razão, porque eram todos encantados. O encantado é um inconsciente. Não sabia por que ele assim era e por que o mundo assim é. E tinham que viver mesmo igualmente a bichos, por estarem sob o domínio do fluido elétrico e magnético. Então, tinham que viver mesmo como bichos, imbuídos na matéria, imbuídos no mal e multiplicando o mal, e o bem sempre por encontrar. Quem sofre não está vendo o que faz. E assim, hoje, chegando em mãos de todos, o porquê disto tudo, o porquê a vida se constituiu assim, deste jeito, horrivelmente, de muitos até em certas horas ter nojo de serem assim como são. E por isso vivem desgostosamente, desanimadamente, sem saber o porquê disto. Muitas vezes dizendo: não compreendo esta vida, não sei por que assim sou. Que infelicidade! Não sei por que somos assim. Vamos vivendo até que um dia cheguem a conhecer o porquê desta vida assim ser. E assim, hoje, com todo o conhecimento completo do porquê que ficaram assim deste jeito, vivendo todos amargurados, certas horas bem desanimados e sem terem onde se agarrar, sem terem com quem contar. E por isso, tragados pelos terremotos, maremotos, furacões, por tufões, enchentes, sem terem onde se agarrar, sem terem a quem pedir, sem terem com quem contar, sendo vítimas dessas infinidades de catástrofes, faíscas elétricas, sol de matar, como fogo, frio de matar, doenças incuráveis, faíscas elétricas, raios, epidemias, sem ter com quem contar e nem onde se agarrar. Sendo vítimas disto tudo, tinham mesmo que ficar descompreendidos de tudo e alheios a tudo, por estarem aí à mercê de salve-se quem puder, por não terem com quem contar, por não terem onde se agarrar, por estarem aí perdidos, sendo vítimas da brutalidade da natureza, da brutalidade do progresso das artes, esfacelamento pela multiplicação dos desastres, progresso das artes. E assim tinha mesmo que acontecer, por estarem aí perdidos sem saber porquê, sem saber o porquê disto tudo,
E muitas vezes acostumavam a dizer: o mundo é um fenômeno, não se compreende esta natureza que vive revoltada com os seus habitantes. Não sabemos porquê, não sabemos o porquê estávamos vivendo desta maneira, como não sabemos o porquê a natureza assim é. E assim, vivendo estupidamente, sempre com medo e com receio de tudo, por estar perdido neste mundo. E por estar perdido, eis a razão do sofrimento noite e dia e noite. Eis a razão da multiplicação do sofrimento. Eis a razão da multiplicação da degeneração. Tudo que degenera diminui, com a multiplicação vindo ao nada, chegando ao nada, vivendo assim horrivelmente uns contra os outros, a traição, as falsidades, as vinganças, a inveja e o olho grande, uns querendo ser melhores que os outros, enfim, um desequilíbrio infernal. Isto tudo, estas ruínas todas, se multiplicando, onde iam chegar? Onde iam acabar desse jeito, desamparados desse jeito? Como é que iam findar com a multiplicação dos males, com a multiplicação das ruínas? Onde iam chegar? Em que ponto iam chegar? E assim, vejam a inconsciência ao ponto que chegou, que muitos percebem bem as consequências catastróficas da humanidade e outros não. Para evitar o caos da humanidade, está aí a imunização racional, a redentora para o bem de todos, para o equilíbrio de todos, para a alegria de todos, para a satisfação de todos, para o equilíbrio de todos, para a salvação de todos, a redentora imunização racional. Então, nascerá em todos o equilíbrio verdadeiro racional. E tudo, então, se modificará de bem para melhor, e não de mal para pior, como iam. Começando todos a viverem racionalmente e progredindo racionalmente. E todos racionalmente multiplicando o bem sempre, e o extermínio do mal, o extermínio dos males. E então, a própria natureza começando a favorecer todos, por todos estarem vivendo racionalmente, e não como bichos, uns contra os outros. Então aí, tudo de bem, tudo de bom, todos felizes e contentes, por terem a definição do seu ser completa, e a definição do mundo. O porquê do sofrimento pavoroso, por estarem aí perdidos, dentro deste mundo, por desconhecer o porquê se tornaram encantados, dentro de um encanto que não tinha solução. E agora a solução chegou, a imunização racional, o desencanto de todos. E todos brilhando racionalmente para sempre. E aí, terminando os males da vida e terminando os males do corpo, por estarem progredindo racionalmente, vivendo racionalmente, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. E todos iluminados pela sua verdadeira luz racional, a verdadeira luz dos animais racionais, a luz do mundo de sua origem, a planície racional. E assim, todos imunizados e todos felizes, vivendo brilhantemente e contentes para sempre, para o resto da vida. Está aí o porquê sofriam tanto, sem saber porquê. Está aí um pedacinho do porquê,
por estarem sob esta base que não pertenciam, do fluido elétrico e magnético, causador deste encanto e causador de todas as ruínas do ser humano. Agora, iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional se afasta, desliga os males do corpo e os males da vida, pelo fluido puro entrar dentro do seu eu e ficar ligado ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, todos sendo orientados racionalmente, e aí todos entrando em forma racional, devido às orientações para todos ser da planície racional, do mundo do animal racional. Aí, então, todos felicíssimos, de bem para melhor sempre, racionalmente, que para chegar a esta conclusão é como já sabe, persistência na leitura, ler e reler sempre, para se desenvolver racionalmente.